Enquanto isso, nós iniciamos aqui nosso momento de ministração da palavra. Nós estamos numa série de mensagens, agindo e reagindo como Jesus. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque lá em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 6, João escreve assim: aquele que diz que permanece nele, o nele está em letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus, deve também andar como ele andou. Então, há uma direção da palavra de Deus para que nós possamos andar como Jesus andou. Se nós permanecermos, nós andamos. Você precisa entender isso. No mundo que nós estamos vivendo, cheio de ações e reações impulsivas, de gritarias, discussões, agressividade, falta de paciência nas relações, nós precisamos aprender a agir e reagir como Jesus. E por que agir e reagir? Porque uma ação, ela é premeditada, mas uma reação, ela é espontânea. E a reação, ela vai revelar aquilo que nós cremos, a fonte que nós estamos bebendo, qual é a saúde da nossa espiritualidade. A sua reação espontânea vai mostrar quem verdadeiramente você é e como você está lidando com o seu caráter, o seu dia a dia, como você está conduzindo a sua vida. Por isso, semana passada nós falamos sobre agir em amor, como Jesus agiu. Hoje nós vamos falar sobre reagir com perdão, como Jesus reagiu. Na próxima semana nós vamos falar sobre agir em santidade. E na última semana, no dia 7, nós vamos falar sobre reagindo com compaixão. Então preste bem atenção, porque hoje eu quero falar com você sobre reagir com perdão. Colossenses capítulo 3, verso número 13, é o texto base dessa ministração, que diz assim, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13, está lá no Novo Testamento, uma carta à igreja em Colosso, do apóstolo Paulo, onde ele diz o seguinte para os irmãos de Colosso: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Paulo está orientando a igreja. Nós precisamos perdoar as queixas. Nós precisamos perdoar como o Senhor perdoou. É uma orientação de Paulo para mim e para a sua vida. E por que você precisa ouvir essa orientação e absorver ela? Porque pessoas vão falhar com você. Isso mesmo. O seu cônjuge vai falhar com você. Os seus filhos vão falhar com você. Preste bem atenção, os seus pais vão falhar com você. Os seus amigos vão falhar com você. O seu pastor vai falhar com você. E se você não tiver aquilo que o apóstolo Paulo declarou aqui na carta aos Colossenses claro na sua mente, você vai ser uma pessoa ressentida, magoada e emocionalmente enferma, doente. Por isso que o tema do perdão é de extrema importância para a nossa vida. Porque o perdão faz parte da nova natureza. Como cristão, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você tem um novo coração, você tem uma nova mente, você tem uma nova cultura. Se você nasceu de novo, você foi perdoado. Porque no céu só entra quem foi perdoado.
Ninguém entrará no céu se não perdoar, como também ninguém entrará no céu se não for perdoado. O que eu estou falando para você nessa noite é que quem não perdoa não pode ser perdoado, e se alguém não é perdoado, não pode ser salvo. Aí você está falando assim: me dá a base bíblica aí, pastor. Eu te dou. Você ora isso. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, verso número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. O perdão está condicionado ao ato de você perdoar. Quando você perdoa, você é perdoado. É isso que o texto está falando para nós. Então o perdão é uma questão de sobrevivência. Até porque não há saúde emocional sem perdão, não há casamento feliz sem perdão, não há família unida sem perdão, não há igreja saudável sem perdão. E isso se torna mais pesado porque, como filhos maduros, conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos perdoar e agir com perdão. O que eu estou falando para você é que existe um modus operandi de como tratar a mágoa que está no nosso coração. Existe uma maneira de viver, uma maneira de agir e reagir quando eu estou magoado. Discípulos de Jesus tem uma cartilha, literalmente uma cartilha, de como eu tenho que reagir quando eu estou magoado, quando eu estou ressentindo, quando alguém me decepcionou, quando alguém me machucou, quando alguém me feriu. Tem uma cartilha. Eu vou te mostrar essa cartilha. Olha o que diz o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, verso número 23 e 24. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso número 23 e 24. Esse é quem ofendeu. Essa palavra é para quem ofendeu. O texto diz assim: se pois, leio na NVI, se pois, ao trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares, se o Espírito Santo te revelar ali, de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Ninguém tem bola de cristal para saber que você está magoado com ele. Mas se ele saber que você está magoado, ou se você se lembrar que você magoou alguém, o modus operandi tem a ver com você deixar a oferta, se reconciliar primeiro, para depois dar a sua oferta. Agora quem está magoado, pastor? Sou eu que estou magoado, estou ressentido. O que eu tenho que fazer? Qual que é o modus operandi de alguém que está magoado, biblicamente falando? Porque a Bíblia, ela não despreza a sua mágoa e nem seu ressentimento, mas ela te ensina a vencer ele. E sabe como que você vence? Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 18, verso número 15 ao 17. Olha como um magoado tem que agir. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Não, peraí, acho que eu errei aqui na anotação. Vê aí, a tradução que fala assim: vá no Facebook. Você achou? Não tem não, né? Vá no Instagram. Não. Vá no status do WhatsApp. Não tem. Então o texto é esse: vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. É para você mostrar o erro, não é para você mostrar a fraqueza, o pecado do teu irmão. Não, mostra o erro. Você errou comigo aqui, ó. Mostra ali o erro. Se ele ouviu, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais uma ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Gabinete pastoral.
Não ouviu? Teu irmão não ouviu? Gabinete pastoral, sou testemunha, estou contigo. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um gentil e publicano. Sabe o que é gentil e publicano nesse texto? Alguém que não conhece a Deus, alguém que nunca experimentou o perdão de Jesus, alguém que nunca conheceu o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém que não libera o perdão, mesmo diante da sinalização do erro, não reconhece, querido, lava as suas mãos, sacode a poeira do pé. Mas o modo operantes de quem é magoado não é para falar para o outro irmão, não, é para você falar para o irmão que te magoou. Porque quando você fala para o outro, você está fofocando, e fofoca é pecado, e não resolve o problema. O modus operandi de um discípulo de Jesus é cara a cara, olho no olho. Você me magoou. Então para de usar a rede social para querer consertar a sua mágoa, porque você vai ficar mais magoado ainda. E ninguém é obrigado a ficar ouvindo as suas indiretas. Deus está falando aqui mais do que de manhã, hein? Recebe aí. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 17, verso número 3 ao 5. Quem está magoado: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes ele vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe. Porque o perdão de Deus não é incondicional. Fala para quem está do teu lado: perdão de Deus não é incondicional. Muita gente espalhou essa mentira, isso é mentira. O perdão de Deus tem uma condição: arrependimento. Qual que é a condição para eu receber o perdão de Deus? Arrependimento. Se eu me arrependo, qual que é a sua condição para perdoar? Arrependimento. Se há arrependimento, há perdão. Então, diante dessa introdução, eu quero fazer um diagnóstico com você. Eu quero fazer um raio-x e ver se há na tua vida uma falta de perdão aí. E para ilustrar isso, nós vamos utilizar a parábola do filho pródigo, na pessoa do irmão mais velho, do primogênito. E serão 4 evidências que testarão se há mágoas, ressentimentos, amarguras no seu coração, e que precisam ser tratados. Então vamos para o texto. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso número 25 ao 32. Olha o que Jesus está propondo por parábola, e eu não vou contar a parábola toda. A parábola é a parábola do filho pródigo, o filho que decidiu pegar a herança do pai, foi embora, acabou com tudo, se arrependeu, voltou para casa, o pai acolheu ele e fez uma festa. O irmão mais velho estava no campo, verso número 25. Ora, o filho mais velho, o primogênito, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado. Eu sei que você está querendo matar um novilho cevado, mas espera mais um pouquinho. Jejum, jejum, jejum. Vai cevando o novilho aí. Amém ou não amém? O pessoal da manhã dá umas risadinhas assim nessas piadinhas, entendeu? Vocês podiam ajudar também, né? Mas vamos lá. Porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi uma ordem tua. Jamais. E tu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo,
tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho está, ou melhor, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 4 evidências para saber se você está magoado. 4 evidências para saber se tem ressentimento no teu coração. 4 evidências para a gente saber se você precisa tratar a falta de perdão. Primeira evidência: o magoado sempre olha para o tempo. O magoado sempre olha para o tempo. Fala para quem está do teu lado: o magoado sempre olha para o tempo. O que o filho mais velho, o primogênito, falou para o pai? Há tantos anos eu te sirvo. A falta de perdão tem apego em números. Como se a pessoa tivesse um bloco de anotação para utilizar contra as pessoas do seu convívio nas tratativas relacionais. A falta de perdão faz a pessoa se agarrar em tempos, números. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Já é a 3ª vez que eu mando o WhatsApp para você e você não me responde. Vai pegando aí. Só não dá cotovelada, porque o irmão de manhã saiu com a costela deslocada, de tanta cotovelada. É o 3º ano que você esquece do nosso aniversário de casamento. Tempo. Já é a 4ª vez que eu corto o cabelo e você não fala nada. Você nem percebe. Você lembra? Você lembra do dia 9 de agosto de 1995, às 13 horas, que você fez isso, isso e isso? O que é isso? Um bloco de anotações de falhas e erros do outro, para falar contra o outro, testificando que há no teu coração uma mágoa, que há no teu coração um ressentimento, que há no teu coração uma falta de perdão, que você está engasgado com algo. Querido, o ressentimento gosta de números, datas, tempos. Agora, de fato, Jesus trata o perdão, o ressentimento, a mágoa, Ele trata com números, porém diferente de como o magoado trata. Porque no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, o verso número 21 e 22, há um diálogo de Jesus com Pedro. E Pedro chega assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Preste bem atenção no contexto que eu vou te falar aqui. Havia uma tradição dos rabinos, que você deveria perdoar até 3 vezes. Pedro faz uma pergunta propondo uma resposta: eu devo perdoar meu irmão até 7 vezes? Pedro quer impressionar Jesus. Pedro coloca o número 7, um número perfeito. Pedro fala assim, Pedro está falando assim, Senhor, até quando eu tenho que aguentar? Se for até 7, na 8ª eu pego ele. Na 8ª eu esgano ele. Eu acabo com a vida dele. Até quando? Jesus olha e fala assim: ei, não até 7, mas 70 vezes 7. E por incrível que pareça, Jesus não está dizendo simplesmente perdoar 490 vezes. Jesus está falando para Pedro que ao tratar do assunto perdão, o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. Jesus não se impressionou, Paulo, com o 7 que foi proposto por Pedro, porque Jesus sabia, Cleberson, que a proposta do perdão é um perdão ilimitado. Ana, não tem como viver uma realidade relacional sem viver esse princípio de um perdão ilimitado. Aí você vai falar: mas por que ilimitado? Porque perdoar é zerar. É zerar o placar.
Todas as vezes que eu perdoo, eu estou dando um delete nas ofensas. Então quando a pessoa erra comigo, eu não somo com a outra vez que ela errou, porque da outra vez eu perdoei, ou seja, eu deletei, acabou, não existe. Por isso o perdão é ilimitado. A mágoa sempre vai olhar para o placar, sempre vai olhar para o tempo, sempre vai olhar para a quantidade. A mágoa tem apego aos números, mas você, querido, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem uma nova natureza, você foi perdoado por Jesus de Nazaré, e aquele que perdoa tem perdão para dar, aquele que perdoa tem perdão para dar, aquele que foi perdoado, perdoa. Primeiro crivo. E aí? Existe mágoa aí? Ressentimento? Falta de perdão? Nas suas relações está tendo tempo? Datas? Você está jogando isso na cara das pessoas que estão à sua volta? Segundo, o ressentimento sempre vai se orgulhar, se vangloriar dos seus próprios feitos. Então o ressentido ele se vangloria, ele se orgulha dos feitos dele. Olha o que o filho mais velho falou para o pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu fiz, eu sou fiel, eu não tenho pecado. A mágoa faz, preste bem atenção, o magoado, o ressentido, ele pega os seus acertos para justificar a sua falta de perdão. Pega essa. O ressentido, o magoado, ele pega os seus acertos para justificar o porquê que ele está segurando a pessoa, porquê que ele está amarrando, porquê que ele não perdoa. É isso que ele está fazendo. Como que eu faço para continuar magoado, ressentido, com a ferida aberta? Eu me apego em tudo que eu acerto para justificar e jogar na cara do outro que me magoou. Você está vendo? Eu faço isso. Eu faço isso, isso e isso. Quem é que põe comida nessa casa? Pôr comida já é algo que eu tenho que fazer, então eu já faço isso para você. Pega aquilo que é responsabilidade para justificar a sua falta de perdão. Entenda o que eu estou falando? Querido, sabe qual que é a frase do magoado? O ressentido, ele fala assim: eu nunca farei isso com você. Eu nunca faria isso com você. Porque o que eu faço é certo. O que eu faço está certo. Eu não transgrido. Ele se orgulha daquilo que ele faz para justificar a falta de perdão dele. Essa atitude é completamente justa, porque você pega aquilo que você acerta para comparar com aquilo que o teu irmão erra com você, esquecendo que você, isso mesmo, você erra em outras áreas. A falta de perdão nos faz achar que nós pecamos menos que os outros. O magoado não se acha um tão pecador assim. Agora Paulo quebrou o magoado, quando ele escreve em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 15: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu sei muito menos do pecado dos outros e muito mais dos meus pecados. Sabe o que eu estou falando para você que está ressentido, magoado, tentando se firmar na sua assertividade em algumas áreas para justificar a sua falta de perdão? Eu estou falando para você que o que você sabe sobre o pecado do outro, sobre a falha do outro, sobre a fraqueza do outro, é pouco diante do conhecimento que você tem dos seus pecados. É pouco. É pouco. Entenda isso. Então a gente tem que parar de querer justificar a nossa falta de perdão, porque você não erra naquela área, não falha naquela área. Aí você fica se vangloriando, tentando justificar daqui para lá, daqui para lá. Ei, querido, você é pecador. Paul Eicher,
sei se pronuncia assim, mas segura aí. Ele diz assim: você não consegue compreender o quão pecador você é, assim como um peixe não consegue compreender o quanto molhado ele está. Você não consegue compreender, mas você é pecador. Nenhuma ofensa feita, sabe, a você, chega aos pés da ofensa que você fez contra Deus. E pasme, Ele te perdoa. O seu pecado custou o sangue de Jesus de Nazaré. Ele te perdoou. Por que você está segurando pessoas, tentando justificar nas suas atitudes corretas a sua falta de perdão? 3. O magoado vira um murmurador. Olha o que diz o texto no verso 29 ainda: há tantos anos te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Querido, nós não estamos falando de um coitado, nós não estamos falando de um escravo, nós não estamos falando de um trabalhador, nós estamos falando do herdeiro, o primogênito. Ele era o primogênito, primogênito, herdeiro de todas as coisas do seu pai. Como disse o seu pai, ele estava reclamando de um cabrito. Um cabrito. Herdeiro. E muitas vezes nós agimos assim diante de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso número 17, fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos, como herdeiros, reclamado do que nos falta, sem desfrutar daquilo que temos. Esse é o grande problema do magoado. Ele só olha para aquilo que faltou, mas não desfruta daquilo que já está nas suas mãos. E pasme, sempre o que falta é menos do que aquilo que ele tem nas mãos. Se a mágoa reina no seu coração, até a sua visão será a partir da mágoa. Vou dar um exemplo aqui para você. Um rapaz foi no médico. Chegou no médico e ele falou assim: ai, doutor, acho que eu estou ficando velho, tudo dói. Tudo dói. O doutor falou: mas na onde dói? Ó, se eu tocar aqui, dói. Se eu tocar aqui, dói. Se eu tocar aqui, dói. Se eu tocar aqui na sola do meu pé, ai, dói. Aí o doutor olhou para ele e falou assim: eu sei que você tem. Seu dedo está quebrado. Isso vai chegar a risada, vai. Mas sabe o que ele está falando aqui? Preste minha atenção. Eu me relaciono aqui, ai dói. Eu me relaciono ali, ai dói. Eu me relaciono aqui, dói. Será que os problemas são as pessoas ou o problema é você? Ninguém serve. Ninguém serve. Nenhum relacionamento serve. Ninguém, nenhuma pessoa, nada presta. Ei, querido, será que não é você? A gente tem que parar para pensar. Entenda isso. 4, o magoado exclui, divide. Sabe o que o filho falou? Ele olhou no verso 30 e falou assim: vindo, porém, esse teu filho, esse menino recusa entrar na festa. E o filho mais velho, ele não só recusa de entrar na festa, como ele recusa chamar o irmão de irmão. Ele fala assim: esse teu filho. Já ouviu isso na tua casa? Ó, vai cuidar do teu filho. Tá vendo seu filho aí, ó? Como se o filho fosse só seu. Preste bem atenção, né? Gera divisão. Sabe? Pessoas que falam assim: eu não quero ver nem pintado de ouro. Já ouviu isso? Nem pintado de ouro. Tira da minha frente. Já ouviu isso? Sabe o que eu estou falando para você, querido? A falta de perdão diminui o seu mundo relacional.
Quer que eu te dê outros exemplos? Vou te dar. Vou te dar outros exemplos. Oi, o Natal vai ser na casa da tia fulana. Quem vai estar lá? Porque se fulano, se ciclano estiver lá, eu não vou. Pode tirar meu nome da lista, eu não vou. Divide. Pessoas ressentidas, elas excluem pessoas, elas dividem. E o pior de tudo, não é a falta de perdão, somente com a consequência de dividir, mas a pior realidade é que essa falta de perdão tira você da festa que Deus está patrocinando, tira você do lugar que Deus está direcionando, porque o nome da festa de Deus tem nome, existe nome para a festa de Deus, e a festa de Deus se chama graça. Graça é para entrar quem pode perdoar e quem foi perdoado. Não se entra na festa de Deus senão através do perdão. E aí? Você está ressentido ainda? Tem mágoa no teu coração? Agora, como que eu vou perdoar, pastor? Se nós aprendemos que com o filho mais velho, 4 sinais de alguém que tem mágoa, ressentimento, falta de perdão, amargura, como que eu devo perdoar? Aí, em vez de nós olharmos para o filho mais velho, nós vamos olhar para o pai, que recebe o filho mais novo, depois de ter desperdiçado tudo. E nós vamos aprender com o pai como perdoar. Sabe como que perdoa? Perdoa criando um ambiente de perdão. Sabe o que a palavra de Deus nessa mesma parábola diz para nós no verso 17 ao 18? Fala que o filho, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm o pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Sabe o que o filho está falando aqui nesse arrependimento dele? O filho tem convicção que existia um ambiente na casa do pai de amor, bondade, graça. O filho voltou porque ele tinha convicção que havia um ambiente de perdão. Certamente esse filho já tinha presenciado o pai perdoando trabalhadores. Agora, sabe o que eu estou falando para você? Tem pessoas que não voltaram para a sua vida porque elas não conseguem enxergar um ambiente de perdão. Tem gente que não voltou para a sua vida porque você não está expressando um ambiente de graça. A tua casa tem que ter um ambiente de graça, a tua família tem que ser um ambiente de graça, a tua casa precisa gerar um ambiente de perdão. Deus proporcionou isso para nós. Evangelho, ou melhor, 1 João capítulo de número 2, verso número 1. Olha o que diz o texto: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Preste atenção, não é para pecar, mas se pecar tem alguém, se pecar tem graça, se pecar tem perdão, se pecar tem um advogado junto ao Pai. Se pecar, há um ambiente de graça que pode te envolver e te perdoar. Deus tem um ambiente de graça. Fala para quem está do teu lado, para que a gente possa dinamizar a palavra. Fala assim, ó: tua casa tem que ter um ambiente de perdão. 2, como perdoar? Facilite o perdão. Verso número 20: e levantando-se foi para o seu pai, o filho mais novo, e vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. A atitude do pai foi uma atitude de graça, de amor, de perdão. O pai não acusou o que ele tinha feito ou o que ele perdeu. O pai abraçou e beijou. Querido, para de adiar o perdão. Abrace, gere um ambiente, dê perdão, ofereça perdão. Essa é uma verdade espiritual. Como que eu perdoo? Devolva a posição da pessoa na sua vida. Sabe como que o filho foi recebido?
não como escravo, não como trabalhador. Verso número 22 fala que o pai pediu para os servos trazer depressa a melhor roupa, vestiu e pôr um anel no dedo dele. Sabe por quê? Porque escravo anda descalço, mas filho não. Escravo anda sem aliança, mas o filho não. Escravo anda sujo, mal vestido, mas o filho não. Você saiu como filho, você vai voltar como filho. E eu vou abrir um parênteses aqui, vou pregar ainda sobre isso. Filho não é ovelha perdida, filho é filho. Ovelha perdida a gente vai atrás, filho volta para a casa do pai. Quem experimentou a mesa não fica pagando de ovelha perdida e de dracma perdida. Se você é filho, recolha a sua insignificância, levante e vai para a mesa, porque o teu lugar é na mesa. Fecha o parênteses aqui. Muita gente está usando a mágoa, o ressentimento, para escravizar o outro que voltou. Quer um exemplo? A mulher diz: estou querendo comprar um sapato novo. Aí o marido olha para as condições financeiras, né? Fala: esse mês não vai dar não. Aí a mulher responde assim: esse mês não vai dar, né? Mas você lembra o que você fez comigo? Depois de tudo que você fez comigo, você quer me negar um sapato? Quer escravizar o outro por causa daquilo que ele fez e que você declarou que já foi perdoado. E aí? Já ouviu isso? Podia usar do homem aqui. Usa de tortura para segurar as pessoas, para massacrar as pessoas. Perdoar é devolver a posição, o lugar da pessoa na sua vida. Agora eu abro uma observação aqui. Eu não estou falando sobre crime. Eu estou falando sobre alguém que errou, magoou, te feriu. Se foi violento, denuncia, cadeia. E para de querer aliviar a justiça de Deus sobre a vida dele ou dela. Eu não estou falando de crime. Se abusou, denuncie, cadeia. Porque a cadeia é a justiça de Deus sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa precisa ser tratada segundo a justiça de Deus. Eu estou falando para você devolver o lugar da pessoa na sua vida, em cima da perspectiva da mágoa, do ressentimento, da ofensa, da ferida, talvez de uma palavra dura, de uma palavra maldita. Eu estou falando sobre isso. E eu termino falando para você que perdoar é não se esquecer do Evangelho. Perdoar é não se esquecer do Evangelho. Romanos capítulo 10, verso número 5. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O apóstolo Paulo está falando assim: Ele nos salvou. O Evangelho é o perdão. Você estava distante, longe de Deus, e Ele perdoou você. Por que eu tenho que perdoar, pastor? Por que nós precisamos perdoar? Nós devemos perdoar porque Deus em Cristo nos perdoou completamente, cabalmente, eternamente. Ele estava na cruz, ferido, machucado. E o evangelista Lucas, no capítulo 23, verso número 34, registra a fala dele. Ele olha para o pai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus é a expressão do perdão. Jesus é a expressão do perdão. Martin Luther King Jr. vai falar: o perdão é um catalisador que cria uma ambiência necessária para uma nova partida.
para um reinício. Sem perdão não dá. Sem perdão você ficará preso pelo resto da sua vida. Então perdoa. Então perdoa. Se você olhou para as evidências do filho mais velho e se identificou com elas, o Espírito Santo quer tratar a sua vida. O Espírito Santo quer tratar você. Ele quer tratar teu coração. Pastor, mas o senhor não sabe o quanto dói, o quanto machuca. O senhor não sabe as sequelas que eu estou vivendo dessa realidade. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E se você está aqui hoje, o Espírito Santo decidiu tratar você nessa realidade, falar para você que você precisa rejeitar as evidências da falta de perdão. Se você está aqui hoje e não está conseguindo perdoar, a simples conclusão dessa mensagem deveria, impulsionar você. Perdoar é não esquecer do Evangelho. Eu estou no Evangelho, esse Evangelho me libertou, então eu preciso viver verdadeiramente livre. Eu vou perdoar, porque Cristo fala para eu perdoar, para minha dívida ser perdoada. Eu vou perdoar, porque eu preciso ser perdoado por Ele. Ei, querido, você está aqui hoje com um monte de algemas amarrando pessoas. É hora da gente pegar a chave, e você sabe onde está a chave, e abrir essa algema. É hora da gente falar assim: Senhor, eu decido abrir essa algema que estava prendendo o meu coração. Eu decido viver o teu Evangelho. Se você precisa se libertar, ser curado, restaurado, se você precisa de um reinício, a oportunidade que nós temos é agora. Eu quero convidar você para um tempo de oração. Nós vamos para um tempo de oração, porque nós precisamos viver aquilo que Jesus mandou a gente viver. É ordem, vamos cumprir. Jesus mandou. Você consegue ficar em pé? Onde você está?